Graça e paz, amada igreja, tudo bem? É uma alegria estar aqui nesta noite, e poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos, irmãs e todos presentes, a palavra que está em Isaías capítulo 54, do verso 1 até o verso 3, o verso 1 até o verso 3. Isaías, capítulo 54, eu quero ler na versão Almeida e atualizada, que diz assim: Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. A importância da igreja. Por que se importar com a igreja? Por que se importar? A igreja de Cristo recebeu do próprio Deus a promessa de um futuro glorioso, de um futuro promissor. Não poderia ser diferente, pois está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo o Cristo, o Messias, a pedra angular, o alicerce, o fundamento que edificou a igreja. Além do que é o próprio Cristo quem edifica a igreja, e dessa forma as portas do inferno não prevalecerão sobre ou contra ela. Porque é no nome de Cristo que a igreja é edificada, é estabelecida. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, portanto, permanecendo sobre esse fundamento, ou seja, fundamentada nas Escrituras, vivendo o Evangelho, vivendo em santidade e graça, mediante a fé na vida e na obra de Cristo, tem assegurado um futuro glorioso, um futuro no qual irá permanecer essa existência, a existência da igreja vai perdurar por gerações e gerações, até a volta desse Cristo glorioso, este mesmo que fundou a igreja, que instituiu a igreja nele, a igreja gloriosa, sempre irá existir até a sua volta. Mas por que se importar com a igreja? Mas por que se importar com isso, com o futuro glorioso da igreja? Seja ela igreja nacional, seja ela igreja local, seja ela igreja, você, onde quer que esteja, é uma igreja. Por que se importar? Por que se importar? A igreja não salva, não é mesmo? Então, por que se importar com o futuro da igreja? O cristão é alguém que se reconciliou com o povo de Deus. E foi assim o desejo de Deus, enviando Jesus Cristo para resgatar o perdido e trazer para perto, para próximo, e juntos ser igreja. É alguém que, pela virtude de sua reconciliação com Deus, é reconciliado também com o povo de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13.
O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Todos nós bebemos desse mesmo Espírito que vem de Deus. E ainda Efésios capítulo 4, verso de 1 até o 6. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-los que vivam de modo digno do chamado que receberam, de ser igreja, de ser membro, fazendo parte desse corpo. E o texto continua: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Como é difícil isso, né? Nos dias de hoje. Tolerar as diferenças, enxergar o outro, ou se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. A palavra de Deus nos orienta. Ser igreja é tolerar o outro em amor. Por isso que ela foi edificada em Cristo Jesus. Porque Cristo é amor. E o texto continua: façam todo o possível para que se mantenham unidos no Espírito Santo. Este que te dá discernimento, este que te motiva o teu coração. E o texto segue, ligando pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ou seja, somos todos iguais em Jesus Cristo. Ser igreja é ser unânime, uma única forma, não há diferença. Todos, fazendo parte desse corpo, desenvolvem uma função, e somos iguais, tendo cada um o seu potencial, e juntos, sendo igreja. Assim é que o Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém que existe fora da comunhão de uma igreja. O cristão, ele não é cristão fora da comunhão da igreja. Como diz um escritor, Mark Dever, é um escritor de vários livros, né, que escreve sobre o tema igreja. Mark Dever, ele escreveu: quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local porque seja um hábito convencionado pelos homens, pois constituiu para a maturidade espiritual. Ele se une a uma igreja local porque isso é a expressão daquilo que Cristo o tornou, ou seja, um membro de um corpo. Ele chega a essa maturidade espiritual: opa, eu sou membro do corpo, então eu tenho que fazer parte de uma igreja local. Eu preciso fazer parte de uma igreja porque eu sou um membro, dotado de dons e talentos, e aí assim eu posso desenvolver na igreja, somado com o outro, desse corpo que está no mesmo propósito de adorar e servir, de alcançar pessoas. Unido nesse corpo, desenvolvendo o meu dom e talento, fazendo a vontade do Senhor, proclamando o Evangelho. Amém? E ele continua dizendo: estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos, naquilo que fomos orientados pela palavra do Senhor, em Efésios, tolerando um ao outro, sabe? Segurando aquele que quer muito à frente, puxando aquele que está muito atrás, né? Vamos aí, gente, a caminhada aqui, o ritmo é esse, ó. O ritmo da bateria, que diz tudo, né? É nesse compasso aqui, ó. Pessoal, vamos lá. E assim, este estando no corpo, unido em Cristo, contudo, essa união universal precisa ter uma experiência viva e atuante na igreja local.
desenvolvendo os seus dons e talentos. Importar-se e se comprometer com a igreja local, portanto, é o resultado natural de tornar um cristão, pois de fato confirma aquilo que Cristo fez. Reconciliou-nos consigo mesmo e uns com os outros através da sua vida, através também da sua morte. Logo, se alguém, dizendo-se cristão, não tem qualquer interesse em se comprometer e compartilhar com o Evangelho, veja, esse cristão que não tem nenhum interesse em comprometer e compartilhar com o Evangelho, deve perguntar a si mesmo se de fato pertence ao corpo de Cristo. Porque pertencer ao corpo de Cristo, eu sou motivado a fazer parte com toda a minha força, com todo o meu vigor, e me coloco à disposição desse corpo, e não deixo sobrecarregar a outra parte, ou seja, eu faço parte integral desse corpo, desta igreja, e assim eu compartilho os dons e talentos em prol do Evangelho. Importamos-nos então com o futuro glorioso da igreja. É preciso importar, o texto nos diz isso, o futuro glorioso da igreja, porque nela vivemos para a glória de Deus, e dela precisamos para perseverar em santidade até a chegada de Cristo. É na igreja no qual também nós somos moldados, conforme a orientação da palavra, a vontade do Senhor. É nessa comunhão no corpo que eu vou perceber aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso deixar de lado, ou aquilo que também eu preciso ter para ser um nesta igreja viva. O futuro glorioso da igreja, como vimos aqui neste texto, Isaías 54, um futuro que se sustenta na obra gloriosa de Cristo. O capítulo 52 vai dizer sobre a redenção, a libertação, né, como foram prometido pelo povo de Deus. Isaías 52. Chamado então Sião, Jerusalém e o próprio povo foram chamados dessa maneira. A partir do verso 50, do capítulo 52, verso 13, e todo o capítulo 53, a obra da redenção e da libertação do povo, a salvação de Jerusalém, é descrita em termos espirituais, através do sacrifício de Cristo, do Salvador, da chegada do Messias. E é nesse momento que agora ela torna, ou recebe um outro nome, de igreja. Não só de um local, Sião, Jerusalém, o povo de Deus, mas sim de igreja. O verso 54, igreja, para todos os confins da terra, para todos os lugares, para proclamar libertação aos perdidos, para proclamar as boas novas do Evangelho. Igreja em qualquer lugar, não é só mais em Jerusalém, não é só mais em Sião. Este povo que foi chamado, separado, agora é igreja, um só corpo. O comentarista e teólogo Young vai dizer o seguinte, né? Comentando o Antigo Testamento, ele diz: deste ponto em diante, de Isaías 54, até o capítulo 57, isso é, até a conclusão, né, da segunda parte desta larga sessão, que começa no capítulo 40 e vai até o 66, o povo não é mais denominado como Sião ou Jerusalém, reforçando isso que eu já disse, né? Os nomes da cidade que figuradamente representam a igreja, ou seja, Sião, Jerusalém, são agora removidos. E o profeta fala da glória espiritual que aguarda o povo de Deus. Ele veio resgatar a igreja como um todo. A igreja, aquele que adora e serve, aquele que faz parte
como corpo. Não só o nome Igreja de Mauá, Igreja de Diadema, mas a igreja do qual o Senhor separou. Pois bem, com base na promessa de salvação para o povo de Deus, através da obra da redenção realizada por Cristo, Isaías se volta para falar do futuro glorioso do povo. Não é? No texto que nós estamos analisando, capítulo 54, verso 1 até o verso 3, que ela seria gloriosa e daria muitos filhos, frutos. O que lemos sobre o futuro glorioso da igreja é encantador e nos servirá tanto de encorajamento como de exortação. Encorajamento porque aponta para o futuro, vocês vão permanecer, mas também encorajador porque nós precisamos dar frutos, como igreja local, como membro ou como corpo, precisamos dar fruto. Eu quero discorrer aqui 3 pontos, né? Um futuro antecipado com alegria. No segundo momento, um futuro alavancado pela ação. E o último, um futuro abençoado em alcance. Esses 3 momentos eu quero conversar brevemente com a igreja. Leia comigo o texto que nós aqui estamos vendo, que a igreja é convidada a viver um estado de antecipação de alegria. O texto fala isso. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. É um convite antecipado para se alegrar, para viver pela fé, regozijante e de esperança, no que diz o mover de Deus no meio da igreja. Em seu exílio e dispersão, lá no cativeiro babilônico, ou seja, o povo de Deus, o momento que ele viveu lá, os anos que ele viveu cativo, não pôde dar então frutos. Essa alegria, ela estava ainda presa, né, para se colocar para fora. E nós vemos várias canções sendo escritas e cantadas após esse momento, né, desse cativeiro babilônico. O povo de Israel pôde cantar com alegria quando foram libertos. Neste momento que estavam cativos, eles estavam presos. Então eles não podiam se alegrar, porque estavam estéreis, como diz a palavra do Senhor. Você, ou cante, ó estéril, se referindo a este momento de escravidão, de cativeiro. Mas o profeta então conclama o povo a cantar, pois havia a promessa do Senhor que futuramente seu povo seria fecundo entre as nações. Foi um momento em que a palavra então pôde ser proclamada livremente. O Novo Testamento, por sua vez, apresenta uma aplicação, né, ampliada deste princípio contido, né, neste verso de Isaías, no qual Gálatas vai nos dizer, né, que a igreja, a mãe dos filhos da promessa, por meio de Sara, desfrutará de grande fecundidade. Irá gerar vários filhos e frutos a partir desta mulher, né, estéril. Lembrada por Gálatas, registrada em Gênesis. O convite de Deus é que cantemos, antecipando a alegria da colheita promovida por Deus. Sim, é verdade que sem a graça de Deus, nós não somos estéreis e jamais teremos o prazer de ver um filho espiritual nascer. Isso é viver na dependência do Espírito Santo do Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte como corpo, como membro deste corpo,
E aí então, quando um se converte, há alegria plena neste momento. Também é verdade que outras filosofias, seja religiões, seja modo de vida, ideologia, modernismo, nos dias que nós estamos vivendo, tanto ismo, trazendo a sua verdade, tentando confundir a igreja, pregando um evangelho maquiado, conveniente, muitas vezes tem impedido o crescimento da igreja. Mas é preciso dizer que para você ou para cada um aqui, até mesmo eu não caí nesses ismos. É preciso estar em constante comunhão com a palavra do Senhor. É preciso estar em constante comunhão com o Espírito do Senhor, porque é Ele que nos direciona e que nos traz toda a clareza e toda a verdade. O texto que nós estamos aqui analisando, ele vai dizer: grite com alegria. Grite com alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da tua mulher solitária, né, não mais serão mais numerosos do que o filho da casada. Amém? O que temos aqui, meus irmãos? A igreja é conclamada por Deus a viver antecipando o seu futuro glorioso com alegria. Ela é chamada a cantar, não obstante aos fatos aparentemente intransponíveis. Às vezes, alguns fatos que você vive na sua igreja local. E quantos são esses fatos, né? Quantos são esses desafios? Mas nada pode impedir quando o Senhor está presente, quando a palavra do Senhor é proclamada em espírito e em verdade. Nada pode aplacar, então, a vontade do Senhor, porque o desejo de Deus para todos, para toda a igreja, é o crescimento verdadeiro em espírito e em verdade. A igreja é chamada a cantar com alegria, com fé e esperança na graça de Deus, mas não é só cantar, não é só alegrar, é preciso agir. E aqui começa o segundo ponto, o segundo momento desta igreja que se alegra, mas também é uma igreja e que tem um futuro em ação, em movimento. Olhe para o verso 2, no qual nós lemos: alargue o espaço da sua tenda e aumente o todo da sua habitação, não o impeça. Alargue as cordas, melhor, alongue as cordas e firme bem as estacas. É um momento de ação. Agora é a igreja em movimento, é a igreja fazendo a sua parte. A direção já foi dada pelo Senhor. A imagem que o Senhor usa para descrever a igreja é então uma tenda. Olha, a igreja vai crescer, por isso se prepare, por isso faça então o espaço, aumente o espaço. Olha, alongue as cordas, firme as estacas. A igreja vai crescer. Este é o desejo do Senhor. Então se prepare, se movimente. A figura de linguagem parece nos sugerir que a igreja está apenas de passagem neste mundo, como tenda. Como efeito, ela é peregrina e não tem aqui morada permanente. Vive como nômade, viajando de lugar em lugar até chegar ao seu destino final, a morada celestial. Esta igreja em movimento, ou seja, de você alargar o espaço, alongar as cordas, ela se preparando para a chegada e receber novos, porque ela vai alcançar outros lugares. Ela tem que estar preparada para receber estes novos, e assim formando discípulos. Agora observe o que se requer da igreja. 4 coisas se requer desta igreja: que ela alargue seu espaço e aumente o todo.
que anuncie o evangelho a todos quantos puder alcançar. Evangelismo, discipulado, missões e etc. Você fazendo parte desse corpo, desta igreja, você colocando em ação o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus já colocou em você. Por isso que é uma igreja em movimento, é uma igreja em ação. E aí então, ela alarga o espaço e aumenta o todo, proclamando o evangelho, alcançando novas pessoas. O que requer desta igreja, no segundo momento, é que não impeça o acesso a ela, ou seja, que não anuncie outro evangelho ou sirva de escândalo e tropeço, afastando e impedindo assim o acesso de outros. Resumindo, um bom testemunho. Você fazendo parte deste corpo, em ação, na alegria do Espírito Santo, tem que dar um bom testemunho. Esta igreja pujante, firme, tem que dar um bom testemunho para não escandalizar, para não impedir que outros se acheguem e recebam o Senhor. É importante também que alongue as cordas, e é o mesmo que dizer que se viva unidos pelo laço forte das cordas do amor. Remetendo também a Efésios, só o amor faz nos suportar uns aos outros. Quebrar as diferenças e viver em igreja, isso é necessário, os irmãos sabem. E firmar bem as estacas, que se fundamente na doutrina dos apóstolos e profetas. Estude e conheça as doutrinas da fé bíblica, à luz da tradição, à luz do que nós ouvimos desde a nossa formação, para não sermos confundidos, para não sermos levados por falsas doutrinas. É preciso, meus irmãos, como igreja, ter o contato com a palavra também em casa. Sabe, aquele culto doméstico, ser igreja em casa, com o meu familiar, ser igreja, compartilhar a palavra do Senhor na empresa na qual eu faço parte, na qual eu trabalho, na universidade onde eu estudo. É preciso entender e compreender a palavra para não sermos confundidos. Por isso, desta mensagem aqui, firme bem as estacas, olhe, tenha certeza o Deus que você serve, tenha clareza na palavra do Senhor, observe bem esta palavra, tenha ela no seu coração, na sua mente, para que você venha utilizá-la no momento certo, confrontar no momento oportuno. A igreja é chamada a avançar para um futuro em ação, com alegria e em movimento, em ação, proclamando o Evangelho, protegendo o Evangelho, personificando o Evangelho, perpetuando e se pautando pelo Evangelho de Cristo, em tudo o que fizer ou falar, dando um bom testemunho. O Evangelho é que alavanca o futuro da igreja, por isso nós buscamos conhecê-lo, e proclamamos, e protegemos, e por ele nos pautamos. Agora, de forma prática, isso significa que priorizamos a palavra de Cristo no púlpito, escola dominical e pequenos grupos, né? As igrejas que assim têm. Priorizamos, centramos nossas músicas em Cristo, entregamos-nos aos discipulados, aberto para aprender, batalhamos para a preparação de novos líderes e trabalhamos para nova ampliação. Esse é o papel da igreja, prioritário, adorar e servir a Deus e proclamar o Evangelho nessas esferas, nesses momentos que a igreja vive. Precisamos de você, precisamos da sua oração, precisamos de cada um aqui, membro
deste corpo, unido num só propósito, com dedicação, com contribuição, seja com dízimos e ofertas, energia e vigor. Afinal, o futuro glorioso da igreja é alavancado pela ação, não é mesmo? Nós só somos igreja hoje porque alguns do passado se moveram, se movimentaram em levar o Evangelho, e o Evangelho te alcançou através de uma vida, e essa vida estava em movimento, falando, proclamando, ensinando, testemunhando, e aí você se converteu, eu me converti, glória a Deus por isso, por aqueles que já anunciaram, e hoje o convite é para você a se movimentar em prol da igreja. A ação de cada membro com Cristo no coração, o Evangelho nos lábios e nas mãos, na obra, esse deve ser nosso desejo a cada dia, motivados, no coração e mente, para converter novas pessoas ao Evangelho. E no terceiro momento, e um ponto final, um futuro abençoado em alcance. Tendo apontado um futuro glorioso da igreja, é antecipado com alegria, é também um momento para a igreja estar em ação, em movimento, avançar em ação, mas também ela é abençoada em alcance. No verso 3 nós percebemos isso. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas, em alcance. Fará com que se povoem cidades arrasadas. A igreja abençoará todos os lados. O texto nos fala isso, pela direita, pela esquerda. Ela não escolherá para onde ir, para todos os lados. Ela alcançará todo o mundo, as nações, sairá das suas quatro paredes. Ela estará atenta a toda a classe social. Esta igreja estará atenta a todas as pessoas, a todas as faixa etária. Chegará aos lugares e corações mais arrasados, como diz o texto. Trabalhará para a reconciliação com Deus e restauração das coisas arrasadas, provocadas pelo pecado. Uma igreja no interior dizia assim, na placa, proibido a entrada de pessoas perfeitas. E esse é o papel da igreja, trazer cura, libertação, restauração para esse que sofre. Nós somos igreja neste momento, e aqui quando se alcança, em alcançar, é justamente alcançar essas pessoas que estão sofrendo, perdidas. Não é, o evangelho não é só para aqueles, ou a igreja não pode só para aqueles que estão perfumados, bem vestidos, assim como nós estamos hoje, né? Olha que maravilha, todos bem aí, tomado banho, prontos, né, para estar juntos. A igreja também é para aqueles que estão aí, em qualquer lugar, porque também é corpo, faz parte do corpo de Cristo. Precisamos alcançar. O evangelho apenas não chegou a esses corações, porque através do meu movimento iremos alcançar essas pessoas, mas também fazem parte. Só ainda não foram apresentado o evangelho a elas, e a partir desse momento, com a igreja em movimento, ela então irá alcançar essas pessoas. A igreja será uma bênção para a sociedade, tão somente se mantiver a lealdade ao comando do seu Senhor e Mestre. Sabe, algumas vezes eu pergunto, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu me pego a conversar com o Senhor, mas Senhor, é isso mesmo?
É isso mesmo, vai e entrega. Vai e pergunte alguma coisa, sabe? Alguém que está sentado na calçada, pergunte se está precisando de alguma ajuda. Ou muitas vezes, por estar numa situação de rua, né? Numa situação meio que, mas será que é isso mesmo? Duvidosa. Muitas vezes nós travamos. E muitas vezes o que aquela pessoa quer realmente é uma palavra de conforto, de ânimo. Ser igreja é ouvir a voz do Senhor, é ouvir a voz do Mestre, é ir e fazer discípulos a todas as nações, ensinando-os a guardar o que Jesus ensinou, reconciliando o homem com Deus e uns com os outros na comunhão da igreja, buscando a restauração do pecado. O futuro da igreja é glorioso, mas depende de cada um de nós, de cada membro que está neste corpo, com alegria, a ação para alcançar todas as pessoas. Esta é a vontade do Senhor para você nesta noite. Seja igreja, uma igreja em movimento, alegre, que alcance a todos. E eu quero deixar aqui, para encerrar, 3 desafios. 3 desafios. Encontre alegria em frutificar para Deus. Faça discípulos para Cristo. Como é difícil, né? Tirar aí um tempo para caminhar e para ensinar. Como é difícil. Mas é preciso. É preciso, porque você foi lá atrás também discipulado. Agora é sua vez. É a minha vez de fazer discípulo. Por isso eu preciso doar esse tempo. Caminhar com esse novo. Um segundo desafio é: envolva-se de uma forma prática nas ações de expansão da igreja. Ou seja, coloque em prática aquilo que o Senhor colocou no seu coração, na sua vida, os dons e talentos que você tem. Coloque aí em ação, trabalhe, contribua, cresça no conhecimento e na graça de Cristo e compartilhe o Evangelho. Onde eu posso servir aqui no corpo? Veja, está precisando de alguma ajuda aí? Sirva. Esse é o segundo desafio. O terceiro, encontre maneiras de abençoar as pessoas com restauração e recursos. Resumindo, esse último, ame as pessoas, assim como Cristo amou e entregou a sua vida na cruz por amor a todos. Amém? Que Deus nos abençoe e que sejamos uma igreja gloriosa para a glória do Senhor. Amém.